Então, vamos imaginar o Brasil, 210 milhões de pessoas. Se a gente conseguir aumentar o GDP do Brasil em 1%, isso pode representar, sim, 1 quilo a mais de proteína. Um ponto muito importante que a gente tem que discorrer também é sobre as tendências mundiais. Quando a gente fala tendência mundial, é ver lá na frente como é que vai ser o futuro. Se a gente está vendo hoje 2021, vamos pensar em 2050, né? Por quê? Porque 2050 é quase um número mágico aí, quando a gente fala em população mundial. A gente estaria próximo aos 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas. Imagina hoje esse incremento de 2021 para 2050. E o que vai demandar mais de alimento para essa população? Isso vai ter que ter pelo menos 50% a mais do que a gente produz hoje. E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Da onde vem essa equação? Como é que vamos produzir? Onde e como? Por quê? Porque a gente tem alguns critérios também negativos nessa conta. Primeiro que hoje, 800 milhões de pessoas passam fome. Como é que a gente vai alimentar essas pessoas também? Não só o crescimento, mas como é que a gente vai fornecer para essas pessoas um produto de qualidade, acessível, né? Nutritivo, de qualidade e que também seja sustentável. Isso é muito importante. Além do que também a gente sabe que a média das pessoas até 2050 vai aumentar pelo menos em 10%, a idade média, né? E muitos que hoje vivem na área rural vão estar indo para a área urbana. Isso é principalmente verdade nas duas maiores populações que a gente tem a nível mundial hoje, Índia e China. E a gente sabe, quando vê o consumo per capita da Índia e China, principalmente para proteína, a gente sabe que elas estão muito, muito abaixo da média mundial. Então, a gente fazer um cálculo simples. Se a gente aumentar em 1% o GDP, né, que seria todos os recursos que geram a nível de país, de uma maneira mais simplificada, se a gente incrementar em 1%, isto representa matematicamente já 1 quilo a mais per capita de proteína que a população pode comer. Então vamos imaginar o Brasil, 210 milhões de pessoas. Se a gente conseguir aumentar o GDP do Brasil em 1%, isso pode representar sim 1 quilo a mais de proteína. E aí vamos ter que ter mais produção. Então são situações que vão ocorrer de uma maneira bastante normal nos próximos anos. Mas para isso a gente precisa de alguns pontos fundamentais. E um desses pontos é a tecnologia. A tecnologia por quê? Porque hoje a gente vê 67% das pessoas já têm celular. Então quando a gente vê o agrobusiness, o agronegócio, nossa, como é que a gente pode conectar cada vez mais os nossos produtores? Hoje as grandes empresas produtoras de proteína já têm uma conexão muito forte com os produtores, né, de frango, de suíno, de bovino. Eles estão conectados. E isso é extremamente importante quando a gente pensa em inovação, em tecnologia. Quando a gente fala, vocês já escutaram falar em inteligência artificial. E para isso a gente tem alguns modelos já acontecendo a nível de Brasil. Primeiro, a utilização de drones. Hoje já tem empresas do agrobusiness entregando sêmen para os produtores através de drones, tendo muito mais agilidade, velocidade, tempo de entrega e também, principalmente, as empresas estão trabalhando muito na diminuição dos gases do tipo estufa, né? Então, isso é extremamente importante do ponto de vista de sustentabilidade. A gente também tem, no agronegócio, toda a questão das fazendas de precisão, né? Hoje se utiliza drone para ver grandes populações de bovinos, para ver se o comportamento desses bovinos está normal. A gente tem microfones hoje
em galpões de frango e suíno, coletando informações do ponto de vista de ruídos respiratórios ou outros, para primeiro predizer, para dizer assim, olha, está passando algo diferente do comportamento normal nessas aves ou nesses suínos. E isso nos possibilita, preventivamente, fazer alguma intervenção, do que simplesmente tratar depois. Porque tratar depois, necessariamente, ou na maioria dos casos, a gente tem que fazer alguma intervenção com antibióticos. E o mundo está cada vez pedindo menos antibiótico na produção animal. A gente está pedindo mais segurança alimentar. A gente está pedindo mais bem-estar animal. Então, são algumas das tendências mundiais dos quais a tecnologia vai nos propiciar isto. Hoje, a gente tem dados, 1 a cada 10 pessoas a nível mundial tem algum problema relacionado com segurança alimentar, porque falhou algum aspecto na cadeia. A gente sabe que esse aspecto é difícil, mas é um dos pontos que a gente tem que melhorar. Um ponto muito importante que a gente pode relatar é o desperdício de alimentos a nível mundial também. Esse é um fator que a gente tem que trabalhar, assim como na nossa parte técnica, muito, muito consciente, né? E não é pouco. A gente fala na casa de $1 trilhão ano de desperdício de alimentos. 25% da água utilizada para a produção desses alimentos é inutilizada. Por quê? Porque esse alimento não chegou na mão ou na boca da pessoa que necessitava. Esse $1 trilhão representa mais de 1,3 bilhões de toneladas de alimento. É muita, muita coisa para um mundo que passa fome, que nem a gente falou, com 800 milhões de pessoas com essa dificuldade. Isso representa 20% do que é produzido, a gente tem essa perda aí.